Olá você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo afasta Hugo Souza do Corinthians e negócio tem novos detalhes divulgados. Felipe Luiz toma atitude que pode ser crucial para o Flamengo em decisões. Em 2009, Flamengo também tinha 9 pontos de diferença para o líder na 29ª rodada. Flamengo anuncia que vai vender zagueiro e lateral na próxima janela de transferências. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. Para conseguir ter o Hugo Souza, o Timão terá que pagar mais uma multa ao clube. Isso porque a proposta para comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro por 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais na cotação atual, não teve as garantias aprovadas pelo Mengão. Eles queriam dar a Brax, aquela empresa de publicidades. O Corinthians ainda segue aguardando a resposta do Flamengo, mas o fiador que os paulistas colocaram foi o mesmo do Mateuzinho e o Flamengo, por isso, não topou com toda a razão. Enquanto aguarda, o Corinthians tem um prazo para que a compra seja feita e uma volta do goleiro ao ninho do urubu tem grandes chances de acontecer. A diretoria paulista vem trabalhando com a possibilidade de realizar mais um pagamento da multa de 500 mil reais para poder utilizar o goleiro Hugo Souza para a partida decisiva da Copa do Brasil, que vai acontecer no próximo domingo, dia 20 de outubro, na Neoquímica Arena. Enquanto isso, o presidente do Cuiabá detonou o Corinthians por dívidas, afirmando que o time de Itaquera está dando um golpe no futebol brasileiro e lembra que o DP ganha mais do que eles devem pelo volante Ranielli ao Cuiabá. A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, porque não está pagando ninguém e está contratando, pagando 4 milhões de reais por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês para esse Memphis Depay. Disse lá o presidente em entrevista à Rádio Bandeirantes. Aspas, precisa-se criar uma regra de que o jogador só pode entrar em campo se a parcela estiver em dia. Se a parcela não for paga, não pode jogar, simples assim. O Corinthians está disputando com o Cuiabá para permanecer na Série A. E todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, de problema com patrocinador e que está contratando jogadores de seleções. Como é que pode isso? Ninguém fiscaliza isso? Finalizou lá o presidente. O Flamengo vendeu o lateral direito Mateuzinho por 4 milhões de euros, aproximadamente 24,1 milhões de reais. O Corinthians quitou as 2 primeiras parcelas com atraso no valor de 4 milhões cada uma. No entanto, a terceira parcela, no valor de 8 milhões de reais, que deveria ter sido paga até o dia 5 de agosto, está em atraso. Diante disso, a diretoria rubro-negra tentou contato com os dirigentes do clube paulista, mas não obteve resposta e precisou acionar a cláusula de garantia. Atualmente, o Corinthians deve 13 milhões de reais ao Flamengo, 8 milhões referentes à terceira parcela, além de 2 parcelas de 2,5 milhões cada, previstas para agosto de 2025 e 2026. Sobre esse montante, incidiu aí uma multa de 20% que elevou a dívida para 15,6 milhões de reais. Com 2 vitórias em 2 jogos e sem levar gols, o começo do trabalho do Felipe Luiz no Flamengo vem agradando muito, principalmente em comparação ao que vinha sendo feito pelo técnico Tite antes de ser demitido. O seu método vem lembrando demais o Jorge Jesus, inclusive até no discurso. Posse de bola é algo que o treinador não abre mão em seu estilo de jogo. E ele tem por característica montar um time muito agressivo na marcação para neutralizar o ataque adversário. Inclusive, ele promoveu aí mudanças na escalação. A principal delas talvez tenha sido o retorno do Gabigol ao time titular, que vem se mostrando mais leve com o atual técnico. O Flamengo vai ter 2 jogos decisivos nessa semana. Na quinta-feira contra o Fluminense pelo Brasileirão e no domingo contra o Corinthians na definição da semifinal da Copa do Brasil. O Felipe Luiz vem preparando seu elenco durante a data FIFA
e que termina amanhã com os jogos das seleções. Inclusive, o Globo Esporte trouxe bastidores dos treinamentos realizados pelo técnico, que vem tendo intensidade como principal objetivo. Os treinos foram focados tanto na parte física quanto na parte tática, durante longos períodos que chegaram a durar até 3 horas. O técnico também realizou trabalhos individualizados e sem distinguir quem seriam os titulares e os reservas. Para quem acha que o Filipe Luís ficou só observando, se engana. O ex-jogador participou das atividades junto dos atletas. Ele chegou a disputar uma bola com os jogadores e até deu carrinhos para dificultar a vida dos jogadores durante o treinamento. Hoje, no Brasileiro, o Flamengo tem 51 pontos e está em 4º lugar na tabela. O líder Botafogo tem 60 pontos e o terceiro aí vem o Palmeiras com 57 pontos. Para os torcedores que ainda acreditam no título do Flamengo desse Brasileirão, há um dado para se apegar. Em 2009, o rubro-negro tinha a mesma diferença de 9 pontos que tem hoje para o líder Botafogo. Naquele ano, quando teve uma arrancada espetacular e conquistou o título do Campeonato Brasileiro, o time tinha 45 pontos e ocupava a 6ª posição na tabela. O líder era o Palmeiras, que tinha 54 pontos, número da 29ª rodada. Naquele ano, o clube teve uma arrancada espetacular, conquistando 7 vitórias em 9 jogos restantes e terminou campeão com 67 pontos. Como tem um jogo a menos, o Flamengo ainda tem 10 rodadas para disputar contra o Fluminense em casa, contra o Juventude em casa, o Internacional no Beira-Rio, o Cruzeiro no Mineirão, o Atlético Mineiro em casa, o Cuiabá fora, o Fortaleza fora, o Internacional novamente em casa, o Criciúma fora e, por último, o Vitória em casa. Aí eu te pergunto, você ainda acredita que o Flamengo pode ser campeão desse brasileiro? Coloca aí! Depois da folga do domingo, os jogadores se reapresentaram na manhã desta segunda-feira para iniciar a preparação com foco no Fluminense, adversário dessa quinta-feira. Dessa forma, o Filipe Luís precisa definir o vencedor das 3 disputas para a escalação do Flamengo. São elas Wesley e Varela pela lateral direita, Alexandro e Ayrton Lucas pela lateral esquerda e Gabigol e Gonzalo Plata no ataque. A dupla de zaga na escalação do Flamengo deve ser mantida com Léo Ortiz e Léo Pereira. Além disso, o quarteto do meio de campo também tende a ser repetido, com Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique no ataque ao lado do Gabigol ou do Plata. Assim o treinador vai pensando na sua equipe. O Filipe Luís tem 3 treinos aí para definir a escalação do Flamengo. Isso porque as atividades estão marcadas para as manhãs de segunda, terça e quarta-feira. Os rubro-negros já esgotaram os ingressos para o setor norte do Maracanã para o jogo dessa quinta contra o Fluminense. E, ao todo, já compraram 38 mil ingressos para esse jogão. Quem olhou para o céu do Rio de Janeiro nesse domingo se deparou com o nome de Gabigol. Isso porque a patrocinadora do atacante fez uma ação para divulgar a parceria com o jogador, que já havia sido anunciada em setembro. Desse modo, a faixa exibida continha a frase, aspas, Gabigol é da Mizuno, fecha aspas. O Gabigol anunciou a nova parceria com a Mizuno no dia 21 de setembro. Na ocasião, o jogador já fazia algumas postagens com referências ao novo patrocinador de material esportivo. Lembrando que no início de setembro, o Gabigol encerrou o contrato e não renovou com a Nike. O Gabigol comemorou a parceria através das suas redes sociais. É isso que me une à Mizuno, uma parceria predestinada a paixão e legado. Gabigol agora é Mizuno. Desde então, o atacante passou a entrar em campo com os equipamentos do novo patrocinador. Beleza, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, valeu! O novo presidente do Flamengo vai ter muito trabalho. Ele pode ter que resolver muitas situações delicadas. Algumas, em especial, chamam mais a atenção.
De todas elas, talvez a que mais atraia destaque aí para os noticiários é a situação do Gabigol. Nos bastidores já existe uma possível conversa para a renovação do seu contrato a pedido do Filipe Luís. Segundo a apuração do Bola VIP Brasil, outra questão a ser resolvida é sobre o próprio Filipe Luís, que tem contrato até 2025, mas vai ter o seu futuro selado pelo novo presidente. Mas outra questão que vai virar assunto é sobre o futuro de outros jogadores. Conforme informações publicadas pelo portal UOL, 2 defensores podem deixar a Gávea na próxima janela de transferências. São eles Fabrício Bruno e Wesley. O zagueiro que foi convocado novamente para a seleção brasileira e o jovem lateral direito são tidos como 2 nomes negociáveis para encher o caixa do clube para a próxima temporada. A dupla é muito bem valorizada no mercado da bola. Os dois foram alvos de muitas especulações nas últimas janelas de transferências. Eles entraram na mira de alguns clubes europeus e chegaram até a receber propostas, mas foram recusadas pela atual diretoria do Flamengo. Agora, com o fim da temporada, o entendimento interno, de acordo com o UOL, é que a dupla pode sim ser negociada. O clube da Gávea espera propostas pelos dois novamente e, em caso de bons valores, os negócios devem mesmo sair. Vale destacar que o Fabrício Bruno foi sacado pelo Filipe Luís, virou reserva e não gostou nada dessa situação. E, por isso, agora pede para sair. Além disso, ele já tinha manifestado o desejo de jogar na Europa e segue com esse interesse para a próxima temporada. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Fabrício Bruno e o Wesley na próxima temporada? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!